Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Expo Mídia, o canal que traz tudo sobre as principais feiras que rolam pelo Brasil. E nós estamos aqui na São Paulo Expo para trazer tudo sobre a Hospitalar 2023. Bora com a gente? E a edição desse ano está ainda mais especial. Além de grandes empresas e também as novidades do setor, se completam 30 anos de Hospitalar. Uma feira que marca o registro de muitas novidades que começam aqui, mas depois vão parar lá nos hospitais, vão parar nas clínicas e você, usuário final, acaba descobrindo e tendo acesso a todas essas novidades e tecnologias através desses encontros. Durante décadas, aquele conceito de imagem estática do raio-x se manteve até a chegada desses dois equipamentos que prometem revolucionar essa área, trazendo agora o raio-x em movimento. Não é esse o nome técnico, mas o Ian vai explicar pra gente qual é. A Konica Minolta desenvolveu, vem num processo de desenvolvimento há algum tempo para que a gente pudesse ter um novo conceito. Então desenvolvemos um novo conceito da aplicação do raio-x. Então o conceito do raio-x ele segue o mesmo desde muito tempo. E aí com o lançamento do conceito DDR, que é a radiografia digital dinâmica, a gente muda essa abordagem. Nós temos a captura de imagens estáticas reconstruídas num cine loop. A importância disso, o olho humano ele é mais sensível à imagem em movimento do que uma imagem estática. Então a gente tem uma dinâmica melhor, é possível avaliar a dinâmica do paciente e ainda contribuir com a equipe clínica numa tomada de decisão assertiva. Por quê? Ele vai ver a dinâmica da operação, seja ele do tórax, seja ele da parte ortopédica. Então é um avanço para a tecnologia que trouxemos, A gente desenvolve essa tecnologia justamente para prestar um serviço à saúde ainda mais eficiente. É uma visualização totalmente diferente do que a gente já teve. As imagens da radiologia elas são imagens estáticas e não animadas. Então é uma foto. Então nós temos agora várias fotos tomadas concedendo a movimentação dessas fotos. Uma coisa totalmente diferente. E qual que é a vantagem disso no dia a dia e para qual uso é o mais adequado? Bom, nós temos os usos pós-operatórios nos casos de ortopedia, então cirurgias de mão, punho, tornozelo, joelho são melhores acompanhadas. Então uma cirurgia de punho, por exemplo, consegue-se avaliar a angulatura do punho no pós-operatório, acompanhamento dos pacientes do tórax no leito, Então a gente vai ver a dinâmica da ventilação do paciente no leito. Isso é um benefício incrível para a instituição, porque o que se tinha estático de um dia para o outro, ou de um turno para o outro de avaliação, a gente tem compilado em frames, como se trata o termo técnico disso, numa imagem. Então vários frames compilados numa imagem para você ver como o paciente está ventilando naquele momento e se há alguma ação de contingência ou de melhora ou de reposicionamento. O segundo lançamento que nós trouxemos, e esse aí com orgulho muito grande de chegar na frente novamente com o lançamento Konica Minolta, são os detectores com os TFT isentos de vidro. Então um benefício claro disso aí é a durabilidade do detector que ganha ainda mais robustez, como a gente não conta com vidro. Nós temos aí uma durabilidade, uma resistência do produto aumentada em diversas vezes. Além disso, por ter esse ajuste de tecnologia e mais características agregadas, o manuseio foi totalmente revisto. Então o detector ele teve a sua ergonomia revisitada para que confira ao usuário, ao técnico de radiologia, o operador do produto, o que tem de melhor de conforto. E mais, com essa mudança, o detector passa a pesar menos que um cassete de CR. Então hoje no mercado não há detector mais leve no dimensionamento que a gente está tratando. Então chegamos na frente de novo, é um detector que vai revolucionar aí a radiologia. Estima-se que no Brasil 25 milhões de pessoas sofram com o ronco e mais 9 milhões com apneia do sono.
Porém, diagnosticar essas doenças nem sempre são fáceis, pois o exame pode ser complexo e também bastante estressante. Mas essa pequena novidade aqui na Feira Hospitalar 2023 promete resolver isso de uma forma muito mais simples. É importante a gente reforçar que mais de 9 milhões de brasileiros precisam ser diagnosticados quanto ao sono. E existe uma escassez muito grande de equipamentos realizando esse tipo de diagnóstico. Essa fila pode chegar a 11 anos. Então, trazer tecnologias mais simplificadas que atendam a esse público é um dos diferenciais e é por isso que a gente trouxe esse equipamento para cá. Existem equipamentos que são mais detalhados, onde o indivíduo faz o exame no laboratório de sono. Isso pode não ser prático para grande parte da população. É claro que existe também o viés de indicação. Alguns, de fato, terão que fazer o exame em laboratório. Mas, para uma gigantesca maioria, esse diagnóstico pode ser feito em casa, na boleia do caminhão, no próprio hospital, em qualquer lugar de forma extremamente portátil. E essa é a ideia dos equipamentos, principalmente do tipo 3. Então eles podem ser equipamentos que vão favorecer tanto o paciente quanto, por exemplo, um hospital. Então a gente sabe que, como eu disse, existe uma indicação para equipamentos tipo 1, mas a gigantesca parcela das pessoas vão precisar usar um tipo 3, vai conseguir diagnosticar muito bem. E a redução de custo é gigantesca. Quando eu falo em tipo 1, eu estou falando de hotelaria. Então é serviço de hotel, é banho, é estrutura, é segurança, é um hotel para fazer o exame. E aqui ele vai fazer em qualquer lugar, e a indicação de fato é que ele faça em casa, com todo o conforto de realizar um exame em casa, não ter que se dispor a ir a algum lugar para fazer o exame. E como ele tem canais muito reduzidos do ponto de vista de utilização, o uso também é muito mais confortável e dá muito menos medo para o paciente. As pessoas temem menos do que elas conhecem mais. Então, quando ela pega um equipamento menor, mais portátil, é muito mais fácil do resultado ser bom, o esperado, conforme o médico prescreve. No caso desses equipamentos em específico, equipamentos tipo 3, na parte de poligrafia, são equipamentos com dados resumidos, que vão variar de 7, 8, 9 canais, diferente do equipamento que você faz no laboratório, que pode chegar a 50, 55 canais. Então sim, você perde um pouco em nível de acurácia e no nível de quantidade de sensores, mas eventualmente a gente não precisa ver tudo, a gente consegue ver muito menos em outros equipamentos e consegue trazer o resultado que de fato a gente precisa. E na Hospitalar também encontramos algumas curiosidades, como por exemplo, um aparelho feito para fazer você tossir. Mas quem precisa disso? Quem vai contar isso pra gente, é a Mariana. Mariana, primeiro conta um pouquinho da ideia de construir um aparelho como esse e para quem serve. Bem, tem alguns pacientes que têm algum tipo de doença que eles não têm a força suficiente nos músculos para conseguir fazer uma tosse de forma efetiva. Então, para isso precisa de algum tipo de ajuda, às vezes de forma manual, mas hoje em dia temos um monte de tecnologia que permite e facilita fazer essa tosse. Aí o paciente que tem essa dificuldade, com o uso do aparelho, vai conseguir fazer essa tosse e vai conseguir limpar as vias aéreas de melhor forma. E se não tiver esse aparelho, como que é feito esse processo? Hoje em dia tem algumas formas manuais com uma bomba, mas é tudo um procedimento um pouco mais rústico, é utilizado sim, porém hoje tem tecnologia que permite fazer esse procedimento de melhor forma e, claro, deixando também o fisioterapeuta que está trabalhando para fazer outras maniobras com o paciente e utilizar a tecnologia também. Então é a tecnologia a favor do bem-estar das pessoas, mas tá aí uma curiosidade que a gente encontrou aqui na Hospitalar 2023. No auge da pandemia, a dificuldade de alguns médicos em atender os pacientes no local fez surgir novas tecnologias. A evolução de algumas delas se transformaram em excelentes ferramentas para a medicina brasileira.
uma plataforma de saúde digital na qual todos os equipamentos da beira-leito do paciente estão conectados. Então, de qualquer lugar do mundo, de qualquer dispositivo móvel, o profissional consegue acessar todo esse monitoramento. Então, esses dados, sinais vitais, parâmetros dos equipamentos, as curvas fisiológicas, permitem que o profissional, de qualquer local, ele consiga avaliar esse paciente. Então, a gente consegue trazer para próximo dos pacientes profissionais especializados que muitas vezes não existem naquelas localidades. Todos esses dados dos equipamentos, eles são coletados automaticamente. Então nós geramos também dados fidedignos, né, livres de erro de anotação manual. E com esses dados nós conseguimos calcular índices prognósticos que auxiliam na tomada de decisão do profissional. Geramos indicadores, inclusive indicadores financeiros que monitoram os custos, ajudam na redução de gastos, e indicadores inclusive para a engenharia clínica relacionados ao tempo de uso de equipamentos, o que evita que esse equipamento deixe de receber uma manutenção, possa quebrar e aí é mais um gasto para o hospital. Então a Integrare tem todas essas funcionalidades. Durante muito tempo, essa multinacional holandesa, a Philips, foi reconhecida por atuar na área de eletrônico. Porém, nos últimos anos, ela tem focado em desenvolver tecnologias para a área de saúde, onde hoje ela também é líder global. O que acontece muito hoje, que a gente enxerga, é que todo o time clínico, enfermagem, médico, fica muito preso na parte burocrática dentro dos hospitais. Isso impacta diretamente na eficiência clínica e no tratamento do paciente. Porque o paciente, quando ele está no hospital, ele não está no melhor momento dele, então ele tem que estar bem assistido e essa experiência do paciente é fundamental. E o time clínico podendo trabalhar focado no paciente é o objetivo da Philips. E aí a Philips vai trazer desenvolvimento e algoritmos e suporte à decisão clínica para que os profissionais de saúde foquem no paciente, com que eles acompanhem a evolução do paciente como um todo e isso suporte eles, integre eles a expertise clínica com a confiança do produto que eles estão utilizando e com isso vai facilitar a vida do usuário no monitoramento dos pacientes. A Philips é muito conhecida pela atuação muito por conta de eletrônicos, TVs, rádio-relógio, enfim. Ela trabalha hoje no Brasil focada em saúde, então o foco da saúde é o tratamento contínuo dos pacientes, desde terapia, diagnóstico, o pós-hospital também, tá? E esse ciclo contínuo. Diagnóstico, tratamento, monitoramento desses pacientes até a alta dele e esse ciclo de vida continua ao longo do tempo. A multinacional norte-americana não tem ficado para trás. Ela também tem trazido novidades e mudanças na sua marca. Esse novo momento da GE Healthcare traz um novo olhar que é justamente no paciente. Então nós passamos por um movimento de spin-off, a separação do conglomerado GE, que resultou na maior medtech do mundo. Somos uma empresa de quase 20 bilhões de dólares, focada em equipamentos e outras soluções para o setor da saúde. E com isso, a gente passa a ter um olhar muito mais dedicado para o crescimento sustentável do setor da saúde, que é justamente uma das maiores demandas que a gente tem hoje. Por ser uma das maiores demandas, como vocês têm desenhado esse mercado e os desafios que vocês vão enfrentar agora com esse novo posicionamento? Nós somos a maior medtech de saúde do mundo. O que isso significa? Uma empresa de 130 anos que tem a maior base instalada do setor da saúde, são 4 milhões de equipamentos que atendem 1 bilhão de pacientes por ano. Então a gente tem uma capacidade que eu diria para você que ela é única, de entender quais são as necessidades desse setor e conseguir transformar isso em uma resposta para os nossos clientes.
Então, basicamente, esse novo momento da GE Healthcare é um olhar mais consultivo e mais construtivo, onde junto dos nossos clientes a gente cria o elo necessário para melhorar atendimento, melhorar a eficiência, melhorar a produtividade. E é dessa forma que a gente vai conseguir ampliar o acesso à saúde na América Latina. Eu diria que mais que uma responsabilidade, é um propósito para nós. A gente quer criar um mundo onde o cuidado com a saúde não tenha limites. Nós estamos trazendo aqui o Logic Fortis, que é o nosso lançamento da linha de produto de General Imaging. Esse equipamento é um equipamento que traz muitas ferramentas avançadas para um diagnóstico preciso nos centros diagnósticos. Então, onde que ele ajuda o paciente? A detecção de doenças precocemente, para ele ter uma melhor conduta de tratamento e conseguir aí ter uma vida bastante saudável. Uma das vantagens dele é ser portátil, ou seja, ele pode acompanhar o paciente ou pode mesmo atender um paciente acamado, obeso ou alguma coisa assim que ele não precisa se locomover. Ou até durante uma cirurgia, se precisar ser feito esse ultrassom, é possível utilizar esse aparelho. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas vantagens dele. Claro que sim, não somente o Logic Fortis, mas nossas linhas de ultrassom são todas passíveis aí dessa movimentação dentro do centro cirúrgico, dentro dos hospitais, justamente porque a gente consegue levar esse diagnóstico em todos os ambientes possíveis. Seja ele no ambiente diagnóstico, seja no centro cirúrgico, seja na UTI, a gente tem uma linha de produtos completa para atender cada área de cuidado dentro do hospital, para poder levar ao paciente todo esse tipo de diagnóstico e tratamento que ele precisa. E uma das áreas que cresceu durante a pandemia foi a telemedicina. Até 2020 havia uma desconfiança desse setor. Porém, com a necessidade do atendimento à distância, isso mudou. E hoje a telemedicina chega a ser fundamental. A telemedicina, antes da pandemia, ela era liberada para interconsulta, consulta entre dois médicos, né? Mas mesmo assim, era timidamente usada. As pessoas não gostavam muito, tinham um preconceito contra o uso, né? Quando veio a pandemia, veio a necessidade de os médicos atender os pacientes nas suas casas, impulsionou o uso da telemedicina. Aquela permissão de interconsulta entre dois médicos que era permitida na pandemia, não era usada, ficou fortemente usada. E vocês que têm uma plataforma e evoluíram dentro disso, como é que vocês têm visto essa aceitação? E fala um pouco dessa plataforma. A nossa plataforma é uma plataforma white label, que ela envolve toda a jornada do paciente, desde agendamento online, pagamento, triagem eletrônica, teletriagem, onde você faz via protocolos inteligentes, prontuário eletrônico, prescrição, atestado, pedido de exame eletrônico, a parte de prontuário eletrônico e a parte de videoconsulta entre paciente e médico, entre os dois também médicos à distância. Então a gente cresceu bastante porque a gente mostrou que dá essa viabilidade tanto para a área privada, tanto para a área pública, você fazer a telemedicina. Tem um case muito legal de telemedicina que é o Lúcio Montoro, aqui em São Paulo. Ele é uma instituição de reabilitação. Fizeram uma pesquisa com 10 mil pacientes que usavam telemedicina durante a pandemia. O NPS, o nível de satisfação foi 98% para reabilitação. Por quê? Aquele paciente que teve que atravessar 500 km daqui do interior de São Paulo para vir para o São Paulo, não precisava mais fazer isso. Dá para fazer reabilitação na sua casa. Então mostrou que assim, tem um conforto para o paciente de ter a parte de atendimento na sua casa, sem necessidade de eles andar vários quilômetros para conseguir ser atendido. E isso fez com que a telemedicina impulsionasse de forma muito rápida e mostrar que realmente tem um resultado bom para a saúde do paciente. Que os colchões possuem grandes tecnologias, quase todo mundo já sabe. O que pouca gente sabe é que os travesseiros também têm muita tecnologia. Você que está aí do outro lado não está sentindo, mas eu que estou aqui, ó, posso ver que esse aqui, por exemplo, deste lado é mais gelado
Já desse aqui, ó, é mais quente. Como isso acontece, eu não sei. E quem vai explicar pra gente é o Dani, aqui da Teva, a empresa que está trazendo essa novidade para Hospitalar. Dani, conta um pouco disso. Como é possível esse travesseiro ser de um lado quente, do outro frio e ainda pode ser personalizado? Exatamente. A ideia aqui é de que a pessoa realmente personalize o seu sono. Então, se você gosta de dormir num travesseiro mais alto, você vai dormir como ele já vem originalmente. Se a esposa gosta de um travesseiro mais baixo, é só tirar essa matéria-prima que é... Exato, para você guardar. Então aqui são espumas de viscoelástico com partículas de gel. Simplesmente guarda e pode usar futuramente para preencher novamente a altura do travesseiro original. O travesseiro ele é uma parte muito importante do sono das pessoas e às vezes não se dá tanto valor ao travesseiro, né, como o colchão, por exemplo. Então a empresa ela entendeu isso e vem desenvolvendo travesseiros com diversas matérias-primas, todas selecionadas, para abranger o máximo possível de biotipos e oferecer o melhor sono a todas as pessoas. Um piloto, antes de voar com passageiros, precisa de muitas horas de simulação. E um médico, você já parou para pensar como é que funciona? E uma das propostas aqui da Mogi Glass é trazer essa simulação, essa oportunidade dos médicos terem horas de voo, ou nesse caso, treinamento, antes de colocar a mão no paciente. E quem vai falar como funciona um pouco disso é o Rafael. E Rafael, fala um pouquinho da importância dessa proposta que a Mogi traz para o mercado, que é fazer uma simulação muito próxima do real, se não real, né? A nossa empresa tem como propósito e como indicativos principais para trazer para o ensino das ciências da saúde e ciências naturais, trazer produtos cada vez mais avançados, com mais fidelidade de uso, para que o aluno ele saia capacitado das instituições de ensino, pronto para a tomada de decisão na clínica e no momento crucial, que é no momento que ele está com a vida dos pacientes nas mãos. Os simuladores eles são robôs que simulam todos os comportamentos e também os parâmetros fisiológicos e patológicos de um ser humano. Então é possível que a gente simular as questões principais e criar cenários para que esse profissional que está se formando, que está aprendendo, tenha a oportunidade de treinar tanto os casos mais simples do dia a dia, do cotidiano, quanto casos raros, para que ele esteja pronto para a tomada de decisão e para atingir o objetivo final dele, que é salvar as vidas. E esses simuladores são tão reais que, por exemplo, aquele ali solta lágrima, esse aqui pode ter uma parada cardíaca e pode morrer de verdade. Eu queria que você explicasse como é que vocês chegaram nesse nível de realidade. A gente vem buscando fazer com que os simuladores sejam capazes de cada vez mais atingir tanto o parâmetro de fidelidade à pele humana, os comportamentos ativos, quanto também a complexidade dos parâmetros fisiológicos. Então esse simulador, por exemplo, ele tem todas as questões principais de um bebê nascido a termo, que está pronto para você criar um cenário funcional para que, se caso ele a gente atribua para ele uma parada cardiorrespiratória, seja necessário uma intervenção aqui para salvar a vida desse paciente, desse robô. E como buscando que sejam tratamentos reais e fiéis, que seja fácil de você utilizar equipamentos do cotidiano. Então, se for necessário fazer uma ventilação, que seja feita com um instrumento real. Se eu precisar fazer uma aplicação de um choque numa parada cardiorrespiratória, seja um equipamento real, para também aumentar essa complexidade e também dar a oportunidade desse profissional de atender a premissa dele e atingir a plenitude desse ensino naquela disciplina que ele está sendo proposto. E para você entender, você que está aí do outro lado, a complexidade disso, esse pequeno boneco aqui é capaz de respirar o oxigênio e devolver o gás carbônico. Por isso que o equipamento hospitalar consegue reconhecer o grau que ele está em dificuldade naquele momento. E por isso o médico vai ter que tomar uma iniciativa. Então uma simulação que vai ajudar demais na tomada de decisão e principalmente nesse preparo do médico que vai, obviamente, atender eu, você e qualquer
uma outra pessoa. Só que não é só isso também que a Mogi faz. Fala um pouquinho mais da atuação de vocês, porque não são só os simuladores, tem outras partes também, né? Exato, a gente trabalha em todas as etapas da educação em saúde. Então a gente tem a parte de modelos anatômicos, a gente trabalha em realidade virtual, realidade mista e metaverso. Então o aluno tem a oportunidade de a peça anatômica que ele visualizou no ambiente acadêmico para entender as estruturas principais da anatomia humana, ele consiga levar isso para a casa dele através das nossas tecnologias de realidade aumentada, fazendo com que ele consiga ter a oportunidade de estudar isso fora do ambiente acadêmico. A gente tem a questão dos óculos de realidade virtual e dissecção de cadáver de forma virtual para fazer com que ele consiga percorrer todas as etapas do ensino das ciências da saúde e atinja a plenitude do conhecimento. Então a gente pode dizer que é a tecnologia a favor da saúde, da vida. Então é isso, mais uma curiosidade, mais uma reportagem que a gente traz aqui da Hospitalar 2023.